nossa 14ª semana de estudos em casa, na qual nós vamos finalizar aí essa primeira etapa de estudos de geometria espacial, falando do cone, cujo formato pode ser encontrado aí na casquinha de um sorvete ou ainda na arquitetura, como é o caso da Catedral de Maringá, que vocês estão observando aí na imagem. Bom pessoal, então nós vamos nos concentrar aqui no estudo de um tipo particular de cone, que é o cone circular, tá ok? E esse cone ele vai ter as seguintes características, né? Vai ter os seguintes elementos. Ele vai ter aqui uma base, tá? Então vai ter uma base aqui que vai ser sempre formada por um círculo, tá? Por isso que é um cone circular, ok? Então aqui nós vamos ter a base do cone. E nós vamos ter um ponto que não pertence ao plano, né, que contém aqui essa base, beleza? Então, esse ponto aqui, ele vai ser chamado de vértice do cone, tá? Então, ele vai ter ali a sua base, que vai ser um círculo, e esse ponto aqui, que vai ser o vértice, tá ok? Aí é o seguinte, pessoal, olha só. Se eu fizer um segmento de reta unindo um ponto qualquer dessa base aqui, da circunferência que forma essa base aqui, tá? A esse vértice, nós vamos ter o elemento que é chamado de geratriz do cone, certo? Então vejam que esse segmento de reta aqui, então, que une um ponto qualquer da base ao vértice, vai ser a geratriz, né, desse cone, beleza? E aí vejam que essas geratrizes aqui, né, são várias, tá? São infinitas geratrizes aqui que vão formar o cone. Eu vou representar mais forte aqui só essas duas aqui, né, que estão aqui nos diâmetros aqui dessa circunferência, beleza? Então, se nós formos unindo aí, né, todos esses pontos aí da base até o vértice, nós vamos ter aí todas as geratrizes, ok? Então aqui nós temos aí as geratrizes deste cone. Tudo bem até aí? Então, base, geratriz e vértice. E aí, por fim, né, mais um elemento aí que nós temos é o eixo, tá? Deixa eu só pegar aqui um outro giz. O que vai ser o eixo? Assim como lá no cilindro, quando a gente estudou, o eixo então vai ser um segmento aqui de reta, uma reta na verdade, né, que passa pelo vértice, tá, do cone e passa também pelo centro do círculo que forma aí a base desse cone, ok? Então tá aí, ó. Então ele passa ali pelo vértice e pelo centro aqui da base, tudo bem? Então esse daqui é o famoso aí eixo do cone, tá? Então esse aqui é o eixo, certo? E aí um último elemento ainda, né, que é super importante, que a gente vai usar aí, especialmente lá no cálculo do volume, que é a altura do cone, certo? Mas antes de falar aí da altura do cone, eu quero mostrar para vocês aí o seguinte, que assim como nós tivemos lá em todos os outros sólidos que nós estudamos, no caso dos cones, nós também vamos ter aí os cones que vão ser os cones retos e os cones oblíquos, conforme vocês estão vendo aí agora na imagem, tá? Então aí tem o exemplo do cone reto, que é o mesmo que eu estou representando aqui, né? E tem também o cone oblíquo, certo? O nosso estudo aqui, ele vai se concentrar no cone reto, tá? Então o caso de cone aqui que a gente vai estudar, toda vez que eu falar em cone, nós estamos falando de um cone circular reto. Voltando agora a falar aqui da altura do cone, ela vai ser o segmento aqui que representa quem? A distância do vértice ao plano que contém aí a base do cone, certo? Então essa aqui vai ser a altura do cone que eu chamei aqui de H, tá? Então, a distância aqui do vértice até a base aqui vai ser a altura do cone. Tudo bem até aí? Então, apresentados aí os elementos do cone, agora vamos falar um pouquinho sobre a área da superfície de um cone. Bom, pessoal, e para falar da área da superfície de um cone, é importante estar atento à planificação do cone, que conforme vocês estão vendo aí, vai ser formada por um círculo, tá ok? E um setor circular, que vai ser envolto aí nesse círculo e vai formar, portanto, aí a superfície lateral do cone. Então a base aí vai ser o círculo e esse setor circular vai ser aí a superfície lateral do cone. Então, nós vamos ter o seguinte, que a área da superfície aí do cone vai ser dada por área total, estou chamando aqui de AT, igual a AB, que é a área da base,
mais a área dessa superfície lateral, tá? Aí é o seguinte, então nós temos que saber calcular a área da base e a área da superfície lateral. A área da base é fácil, né? Vocês já estão cansados de saber, né? Como a área é um círculo, a área da base aqui vai ser dada por a área da base igual a π vezes r ao quadrado, tá? Então, π vezes r ao quadrado, em que esse r aí é o raio da base aí desse cone. Já para calcular a área da superfície lateral desse cone, nós temos que lembrar que essa superfície é formada por um setor circular como esse aqui, que vai ter ali um ângulo central alfa e o raio desse setor circular vai ser a medida da geratriz do cone. Beleza, pessoal? Então isso é bem importante, cuidado para não confundir lá com o raio da base. Tá ok? Então, o raio desse setor aqui, que é a superfície lateral, vai ter a mesma medida da geratriz. Por isso que eu estou chamando aqui de G. Tá ok? Mas e aí, como que a gente vai chegar na área dessa lateral, né? Na área desse setor? Então, acompanhe aqui o raciocínio comigo. Vamos supor que a gente tivesse um círculo inteiro aqui. Eu continue desenhando aqui, né, o círculo. E nós tivéssemos o seguinte, esse círculo completo aqui com o raio medindo G, medindo a geratriz. Certo? Bom, o círculo completo ele ia ter o quê? Ele ia ter ali um ângulo central de 360 graus, concorda comigo? Então se eu fizer um círculo completo aqui, nós vamos ter 360 graus como ângulo central, tá ok? E a área de um círculo completo nós sabemos que é π vezes o raio ao quadrado, só que quem que é o raio nesse caso aqui é o G, né? É a mesma medida da geratriz. Então vai ficar assim, ó, π vezes G ao quadrado. Mas nós não temos um círculo inteiro aqui. Nós temos um pedaço de um círculo, né? Um setor circular. Mas esse setor, a área dele é proporcional à área do círculo, tá? Então nós podemos escrever assim, que para um ângulo alfa em graus aqui também, né? Para um ângulo alfa em graus também, nós teremos o quê? A área desse setor aí, que eu vou chamar aqui de AL, que é a área lateral. Então, se para um ângulo central de 360 graus, nós já sabemos que é π vezes g ao quadrado, certo? Π vezes o raio ao quadrado. Então, para um ângulo alfa, nós vamos ter aqui a área lateral. E aí, para a gente determinar então qual seria aí uma fórmula para calcular essa área, é só a gente fazer aqui uma regrinha de 3. Ó. Então, multiplica cruzado aqui, nós vamos ter o seguinte, que a área lateral vezes 360, tá? Então vai ficar assim, ó, 360 vezes AL, vai ser igual a quem? Vai ser igual a π vezes o g ao quadrado vezes o alfa, tá? Então vai ficar alfa π vezes o g ao quadrado, tá? E aí, como que nós fazemos agora para terminar esse cálculo, para isolar aqui a área? Nós vamos pegar esse 360 que está multiplicando aqui e passar ele dividindo, certo? Então, como que ficaria aí a área da superfície lateral? Então, a área da lateral, tá? Vou terminar aqui, ó, para já deixar certinho aqui embaixo da área da base. Então, a área lateral seria igual a alfa vezes π vezes g ao quadrado, alfa vezes π vezes o g ao quadrado, dividido por 360 graus, ok? Então, essa aqui é uma maneira da gente descobrir a área da lateral aí de um cone, tá? Mas veja que a gente chegou nessa fórmula aqui fazendo uma regra de 3. Então, se vocês quiserem sempre fazer uma regrinha de 3 para descobrir a área desse setor, não tem problema nenhum. É só lembrar dessa relação aqui, ó, que para um ângulo central de 360 graus é π vezes a geratriz ao quadrado. Para um ângulo alfa, que vocês vão ter ali já no problema, ou vão ter que descobrir, tá? Nós vamos ter a área lateral. Então faz uma regrinha de 3 e resolve aí sem problema nenhum, ok? E para ver na prática aí como que a gente calcula então essa área aí da superfície de um cone, vamos resolver ali o exemplo que está na página 63 do livro de vocês. Então acompanha comigo aí a resolução. Bom pessoal, então olha só. Essa questão aqui, ela traz para a gente a planificação de um cone, cuja geratriz mede 12 centímetros e o raio da base 5 centímetros. E aí traz algumas questões aí para a gente resolver. A primeira delas é a seguinte. Indique na figura ao lado as medidas do raio do setor circular, do raio da circunferência da base e do comprimento do setor circular. Tá ok? Então assim, pessoal. Esse probleminha aqui ele é legal para a gente deixar bem claro aí, para a gente reforçar aquilo que eu acabei de falar para vocês.
que o raio do setor circular, que vai formar aqui a superfície lateral do cone, é diferente da medida do raio aqui, tá? Da base desse cone, tá ok? Então são coisas diferentes aí, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá ok? Então, nesse caso aqui, o raio desse setor circular aqui vai ser igual à medida da geratriz, que o problema nos diz aí que é 12 centímetros, tá ok? Então essa medida aqui do raio do setor vai ser 12 centímetros. E a medida do raio da base, aí sim, é a medida do raio dessa circunferência aqui, né, que vai limitar a região aí que forma a base desse cone, tá ok? Então aqui o raio da base e aqui o raio do setor circular. A última informação que é pedida ali para a gente registrar é o comprimento do setor circular. O que é isso? É quanto mede aqui, né, nesse caso aqui, quantos centímetros que mede esse arco todo que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Então quanto que vai medir isso daí? Vai ser exatamente a mesma medida do comprimento dessa circunferência aqui da base do cone. Por quê? Porque esse setor aqui, se vocês lembrarem, ele fica enroladinho aqui nessa base para poder formar o cone, tá ok? E como que a gente calcula mesmo aí o comprimento de uma circunferência? É só fazer 2πr, certo? Então 2 vezes π vezes o raio, só que o raio aqui mede 5 centímetros. Então 2πr vai ficar 10π centímetros aí, o comprimento desse arco aqui, né? Que é o arco que vai pertencer aqui a esse setor circular. Beleza? Então, tá aí, item A resolvido e aproveitando aí para reforçar a importância aí dessas informações, ok? Bom, pessoal, aqui no item B é pedido para a gente qual é a medida do ângulo do setor circular, então a medida desse ângulo alfa aí, tá ok? Então isso é bem importante aí, quando vocês forem trabalhar com cálculo de área da superfície do cone, é bem provável que apareça aí, né, atividades em que vocês tenham que calcular esse ângulo. Pode ser que ele seja dado já no enunciado, mas é bom saber calcular. Então como que a gente vai fazer para calcular esse ângulo aí? Vamos lá. Então a gente vai ter que considerar o seguinte, imagine que a gente continue construindo a circunferência aí que contém esse setor circular. Então ficaria algo mais ou menos assim, ó, essa circunferência verde que eu fiz tracejada aí. Então seria uma circunferência que tem como raio a medida 12 centímetros, que é justamente a medida aí da geratriz, beleza? Então considerando essa circunferência inteira, qual que seria a medida do ângulo central aí? Seria 360 graus, né? Então eu teria aí esse ângulo todo aqui, ó, eu completaria ele, e nós teríamos então 360 graus, ok? Então seria toda essa região aqui. Então assim, essa informação de que o ângulo central todo aqui seria 360 graus, a gente vai usar daqui a pouquinho. Agora eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos descobrir qual que é o comprimento dessa circunferência verde aqui que eu acabei de representar para vocês. Então, o comprimento de uma circunferência, como a gente viu ali no item A, é dada por 2 vezes o π vezes o r. Só que o r aqui, o raio, no caso dessa circunferência, é 12, tá ok? Então vai ficar 2π vezes 12, tá ok? Então o comprimento dessa circunferência é igual a 24π centímetros, beleza? Então da circunferência inteira aí em verde. Para que isso vai servir? Pelo seguinte, ó, quando eu tenho o comprimento da circunferência inteira, ou seja, quando eu tenho 24π centímetros, qual que é o ângulo central? É 360 graus. Concorda comigo? Aí, quando nós temos um pedaço dessa circunferência, ou seja, nós temos o setor, qual que é o comprimento desse setor? É 10π centímetros. Viram por que é importante a gente saber calcular também o comprimento do setor? Ó, a gente vai usar para determinar o ângulo central depois. Então, 10π centímetros é o comprimento desse pedaço aí da circunferência que é o setor circular. Então, para esse comprimento, nós vamos ter o ângulo alfa. E agora, fazendo uma regrinha de 3 aí, a gente consegue então descobrir qual é a medida desse setor circular, do ângulo central, melhor dizendo, desse setor circular. Então, como que vai ser aí? Basta multiplicar cruzado agora, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, que o ângulo alfa, né, vai ficar 24π vezes o alfa, vai ser igual a 360 vezes 10π, tá? Então, 360 vezes 10π, tá ok? Então, esse π aqui eu já posso simplificar com esse, certo? Porque ele vai passar dividindo aqui depois.
E 360 vezes 10 é igual a 3.600. Então, nós temos que o ângulo alfa vai ser igual a quem? A 3.600 dividido por 24, certo? E, portanto, a medida do ângulo alfa vai ser 150 graus, ok? Então, é desse jeito aí que a gente consegue calcular a medida do ângulo do setor circular, né? Desse ângulo central aí, tá ok? Então, é isso, pessoal. Item B, resolvido. E aí, finalmente, aqui no item C, pede qual é a área da superfície total do cone. Aí a gente tem que lembrar o quê? Que a área da superfície total, vou escrever aqui embaixo, é igual à área da base mais a área da superfície lateral, ok? E aí, como que calcula a área da base? A área da base é a área da circunferência ali da base, então é fácil, né? É π vezes r ao quadrado, como o raio é 5, então fica π vezes 5 ao quadrado, portanto, a área da base vai ser 25π. Beleza? Centímetros quadrados ali, né? Já que nós estamos em centímetros. Aí o que a gente precisa saber agora? Agora nós precisamos saber qual que é a área da superfície lateral. E a área da superfície lateral, nós vimos aí que dá para ser calculada da seguinte maneira. O ângulo alfa, no caso aqui 150, dividido por 360, que multiplica quem? π vezes o raio ao quadrado. Só que quem que é o raio agora? Agora é o raio do setor circular, ou seja, vai ser 12 ao quadrado. Então tem que cuidar com isso, né? Porque a gente vai falar aí em π vezes o raio ao quadrado, só que tem o raio do setor circular e tem o raio da base. Então não pode confundir aí, certo? E agora é só a gente resolver então essa continha aqui. Então eu posso simplificar esses zeros aqui, certo? Então a área lateral vai ficar 15 sobre 36 vezes o 12 ao quadrado, certo? Aí olha só o que a gente pode fazer. Dá para a gente simplificar mais ainda aqui essas contas. Olha o que eu vou fazer aqui. O 15 e o 36, eu posso simplificar os dois aqui por 3, não é verdade? Então, simplificando aqui o 15 e o 36, né, por 3, como que vai ficar? 15 dividido por 3 fica 5 e 36 dividido por 3 fica 12, ok? Vezes π, que multiplica 12 ao quadrado, que é a mesma coisa que 12 vezes 12. Concordam comigo? E aí, olha só que interessante. Agora, esse 12 aqui eu posso simplificar com um desses 12 aqui. Então, agora, quanto que ficou aí a área da superfície lateral? 5 vezes π vezes 12. Ou seja, vai ser igual a 60π centímetros quadrados. Então, nós temos que a área da base e a área lateral, uma é 25π e a outra é 60π, mas nós temos que utilizar aquela aproximação de π igual a 3,14. Antes, porém, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou fazer já essa soma. Então, a área total aqui vai ser igual a 25π mais 60π. Então, antes de eu substituir o π, eu já calculo a área total. Daí fica mais fácil de fazer o cálculo, faz um só. 25π mais 60π é igual a 85π, beleza? E 85π, agora sim, 85 vezes 3,14 vai dar aí aproximadamente 266,9 centímetros quadrados. Então, essa aqui é que vai ser aí a área total da superfície desse cone. Beleza, pessoal? E para finalizar, vamos falar do volume do cone. Bom, pessoal, para chegar na fórmula que nos possibilita calcular o volume do cone, nós vamos usar o mesmo raciocínio ali, a mesma lógica que nós utilizamos para chegar na fórmula do cálculo do volume da pirâmide, certo? Então, conforme vocês podem ver aí, né, no livro de vocês, nós vamos usando aí os mesmos argumentos e chegamos à conclusão lá no final de que o volume do cone vai ser obtido da mesma forma que o volume da pirâmide. Ou seja, o volume do cone vai ser dado por
1/3 da área da base vezes a altura. Bom, pessoal, e para a gente ver na prática aí como que faz o cálculo do volume de um cone, a gente pode calcular aí como exemplo o volume de um cone, que vai ter como medida da geratriz 5 metros e como diâmetro da base a medida 6 metros, tá ok? Então, como que vai ficar aí a solução? Observe primeiro o seguinte, que o volume do cone ele é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. E nas informações que eu acabei de trazer para vocês aqui, nós não temos a altura. Eu falei a medida da geratriz, que é 5 metros, e do diâmetro da base aí, que é 6 metros. E aí, como que a gente faz para determinar a altura? Olha só, preparei um esqueminha aqui para explicar para vocês. Então, sempre que a gente tiver aí um cone reto, nós vamos ter a seguinte característica. O segmento que tem como extremidades aqui o vértice do cone e o centro aqui dessa base do cone, ele vai ser sempre perpendicular a essa base. Ou seja, esse segmento aqui do vértice até o centro da base, ele forma 90 graus com essa base. E se ele é perpendicular, se ele forma 90 graus aqui, ele representa a distância do vértice até a base. Em outras palavras, ele é a altura desse cone. Tá? Então a medida desse segmento aqui em amarelo vai ser a mesma medida da altura do cone. Beleza? Então, para determinar aí essa altura, quando nós sabemos quem é a geratriz e quem é o diâmetro da base, nós podemos fazer o seguinte, construir esse triângulo retângulo aqui, em que um cateto vai ser a altura, o outro vai ser o raio, tá? Por que vai ser o raio? Porque é a distância do centro aqui da base até a extremidade. Então, a distância do centro aqui desse círculo até a sua extremidade aqui, até um ponto qualquer dessa circunferência aqui, né? Da base, o que nós vamos ter? Nós vamos ter justamente o raio, tá ok? E se o diâmetro é 6, quanto que vai medir esse raio aqui? Vai medir 3 metros, tá ok? E agora, utilizando o teorema de Pitágoras, nós podemos fazer o seguinte, a altura ao quadrado vai ser mais o 3 ao quadrado, tá? Então a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é o 5 ao quadrado. Teorema de Pitágoras aí, velho conhecido de vocês, tá ok? Então, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Aí, resolvendo essa equação, nós vamos chegar no seguinte resultado, que a altura vai ser igual a 4 metros, tá? Então, se vocês resolverem essa equaçãozinha aí, vocês vão chegar aqui que a altura é 4 metros. Olha só, 5 ao quadrado vai ser 25, aqui fica 9, 25 menos 9, 16, e a raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? Então chegamos aí a esse resultado, né, de que a altura é 4. Agora que a gente já conhece a altura, basta fazer o quê? Calcular a área da base e determinar então o volume desse cone. Tá? Então vai ficar assim. A área da base é fácil de determinar, não é verdade? Como que é a área da base? É π vezes o raio ao quadrado. Como o raio é 3, vai ficar π vezes 3 ao quadrado, ou seja, a área da base é 9π, ok? Então tá aí a área da base 9π. E aí então o volume, por fim, vai ficar a área da base, que é 9π, vezes a altura, que é 4 metros, tá? Então, que é 4, dividido por 3, certo? Aí nós podemos simplificar aqui esse 9 com esse 3, vai ficar 3 aqui em cima, então, 3π vezes 4, o volume então vai ser igual a 3 vezes 4, 12, vezes π, 12π metros cúbicos. Ah, não gostei dessa resposta aí, não gosto de deixar o π ali. Se o problema não exigir, vocês podem deixar o π indicado aqui mesmo, 12π metros cúbicos, está correto. Se o problema indicar uma aproximação para o π, por exemplo, use π igual a 3,14, aí substitui aí o π por 3,14 e vocês chegam aí, né, numa solução aproximada para esse volume. Mas aqui não é necessário fazer isso, eu vou deixar dessa forma mesmo. Então o volume vai ser 12π metros cúbicos. Bom pessoal, e assim chegamos aí ao final de mais uma semana de estudos, a nossa 14ª semana. Finalizamos então essa primeira etapa aí do nosso estudo de geometria espacial, e para vocês organizarem um pouquinho melhor as ideias e praticarem um pouco, sugiro que vocês façam aí as seguintes atividades. As atividades de 1 a 5 ali da página 64, então essas aí vão ser em relação à área da superfície do cone, e
também de 1 a 5 lá da página 66, que aí vão ser questões envolvendo o volume do cone. No mais, grande abraço aí para vocês, continuem bem, continuem firmes, até a próxima semana, tchau, tchau!